Que papelão do Botafogo. Que vexame a atuação do Botafogo no jogo de ontem contra o Racing. O Textor tem razão sim da chilique. O Textor tem razão de no segundo gol levantar puto e sair ali da arquibancada. Se ele tem ou não razão de jogar medalha, que aí muita gente fica querendo ser, o esporte, você tá dando uma lição de que não pode perder. Vai pro escambau também. O cara faz o que ele quiser com a medalha dele. Não gosto da medalha de prata. Eu sou um que não gosto também. Se eu ganho uma medalha de prata depois de um jogo fajuto como esse que foi do Botafogo, eu jogava fora também. Mas você tem que dar exemplo de que o esporte... Isso é uma palhaçada. Cada um faz o que quer com a medalha. Se o Textor acha, e ele disse que ele acha que não quer levar para casa uma medalha de derrotado, ele pode não querer levar. Eu acho que a crítica ao Textor não tem que ser essa. Tem que ser uma crítica de planejamento, 50 dias sem treinador, começar o ano com uma vergonha atrás da outra. Só que aí vem um bando de gente. É o que eu falo, o ser humano, hoje em dia, isso me dá uma raiva, porque é cheio de pilar da moralidade. O que mais tem é um bando de safado que não presta, mau caráter, falso, que fala nas costas dos outros, que dá rasteira em coleguinha pra subir em TV, em site, em tudo que é lugar, e aí critica que o Textor jogou a medalha. Que crime o Textor jogar medalha. Tem nada de crime. O Textor jogar medalha, ele joga fora se ele quiser, ele faz o que ele quiser. Agora, que o time do Botafogo tá ridículo em 2025, isso tá. Que o time do Botafogo tá parecendo que tá jogando de sacanagem, isso tá. Porque eu assistindo ao jogo ontem, eu fiquei revoltado com a postura do Botafogo. O Botafogo precisava ganhar e só criou uma chance clara de gol, que foi na cabeçada do Barbosa, uma defesaça do goleiro do Racing. O Botafogo não atacava, o Botafogo não criava jogada, o Botafogo errava na saída de bola, o goleiro do Botafogo nos 2 gols não estica o braço. Eu nunca vi o goleiro pular com o braço curto. No primeiro gol, então, foi descarado que ele não estica o braço. Então, para quem estava vendo o jogo como eu, parecia um time de sacanagem. Um time sem comprometimento nenhum. E aí tem que ser criticado. E aí tem que cobrar. Um jogo ridículo, mais um jogo ridículo do Botafogo. Foi atropelado pelo Flamengo na Supercopa. Foi atropelado pelo Racing. Agora nos 2 jogos da Recopa, Sul-Americana, que o Racing foi o campeão da Sul-Americana e o Botafogo da Libertadores. Não pode. Foi eliminado do Carioca, na primeira fase. Não pode o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, ter um começo de ano tão ridículo. Eu até entendo o Textor quando ele tenta comparar. Em 2024 foi a mesma coisa. E nós ganhamos Brasileiro e Libertadores. Ele falou isso. Mas também tem que levar em conta que em 2025, ao contrário de 2024, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores. É o atual campeão brasileiro. Então ele tem uma imagem a zelar. Ele é o time a ser batido hoje no Brasil e na América para mostrar um futebol sem vergonha como esse. Ô, velho Vamp, uma atuação sem vergonha do Botafogo. Para mim, que eu já falei isso do Flamengo e eu falo também, não é só quando é meu time, não. Para mim, parecia sacanagem o que o Botafogo jogou ontem. O erro do Telles no segundo gol, o Barbosa errando aquele domínio ridículo e dando a entrada por cima no jogador do Racing, que eu acho que se o jogo tivesse mais pau a pau, o juiz poderia ter expulsado. Mas aí até pensou, nem vou me estressar. O jogo já tá decidido, deixa rolar. Os 2 gols que o John não estica o braço, ele até fez 2 boas defesas no primeiro tempo, mas não estica o braço. Para mim, o torcedor e o Textor, Vamp, tem todo motivo para estarem bem revoltados com essa atuação fajuta do Botafogo no jogo de ontem. E outra, Vamp, vai entrar no lado de quem criticou o Textor por jogar a medalha fora, que eu já vi Cristiano Ronaldo jogar, ninguém falou nada. Agora que é o Textor, não pode jogar medalhinha fora.
ou ele faz o que ele quiser com a medalha, velho Vamp? Boa tarde a todos. Primeiro, né, Tico, o Botafogo é uma SAF, tem um dono. Ele é dono do Botafogo, ele investiu, ele fez com que esse Botafogo conquistasse um único título dos grandes, que não tinha Libertadores, os famosos 12 grandes, né? Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Quem não tinha o Botafogo conquista a Libertadores, volta a ganhar um brasileiro depois de 95, né? Tá ali, tá administrando ao modo dele, é dono, o cara é dono. Se ele não quis trazer um treinador agora, até agora, até o momento, é um problema dele. Ele é dono, ele comprou, ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser deixar o caçapa até o final do ano, é dele. Vai vir as críticas, as vaias, ele que é dono, ele é o dono. Perdeu 3 títulos aí, títulos de finais. Perdeu o Flamengo e perdeu ontem com o Rasca. O Campeonato Carioca nem classificou. Mas se falasse pra mim assim, Beta, ser campeão da Supercopa ou da Supercopa do Brasil, ou campeão carioca, ou ser campeão da Copa do Brasil, ou da Libertadores, ou brasileiro. Tem 3 títulos aí que é muito mais importante do que esses 3 aí. Né? Tem um Mundial de Clubes que vai lá jogar. Você não vai montar time para tá perdendo. A fórmula que eu fiz o ano passado deu certo, trouxe um treinador depois. A fórmula valeu a pena, foi campeão da América, campeão brasileiro, mas é a mesma fórmula. Eu sei que ali tem um dono. Em relação à medalha, a gente vê muito. Aqui no Brasil tem um monte de time, viu, que vaza. Não sei se foi o Flamengo na Sul-Americana, né? Que também. Foi na Sul-Americana, não, foi na final. Ô Vamp, vamos lá. Se é pra falar de não valorizar a conquista, a competição, até o Tite deu uma medalha de ouro pro técnico do Nova Iguaçu. É a única medalha que ele podia ganhar, né, Tico? Ele perdeu, né? Então, em relação a isso, não é novidade, a gente já ter visto isso em outras oportunidades de não querer pegar a medalha. Agora, a temporada do Botafogo, né? Lá tem um dono, o clube que sempre viveu primeira divisão, segunda divisão, sobe e desce com sua história, se consolidou, ganhou uma Libertadores, ganhou o Brasileiro. Não é todo dia que acontece isso, né? Com a injetada de dinheiro dele, virando SAF, trouxe o Almada, jogador de 25 milhões, trouxe o Luiz Henrique, montou aquele time lá, com jogadores que eu vou te falar, viu? Você pega a história do Greg, 3 anos atrás, jogava no Bahia, foi para os Estados Unidos. Você tem o Marlon Freitas, que eu via jogando no Atlético Goianiense. A dupla de zaga surgiu, eu não sabia de onde. O goleiro, o John. Nada, o Teles chegou a ir para a seleção Copa do Mundo, estava lá, ele trouxe, contratou o Vitinho. O Savarino a gente conhece de outros carnavais. Nunca foi titular absoluto do Atlético Mineiro. O Igor de Jesus aparece do nada. Né? Então, eu fiquei pensando nisso tudo. Digo, já que o cara comprou dono, o Botafogo nem sonhava com Campeonato Brasileiro, com Libertadores. Era um clube que só brigava para tentar se manter na primeira divisão. Quando se mantinha, ficava ali embaixo brigando para não cair, junto com o Vasco. Eu acho que foi os 2 times do bloco dos 12 grandes que mais caiu no Campeonato Brasileiro. Vou respeitar, vamos ver o que esse cara vai fazer, porque o dinheiro é dele e o Botafogo é dele. Isso é verdade, né? O Botafogo é dele. É isso que mudou. O Botafogo é do Textor. Ele é o dono. Ele faz o que ele quiser, né? Com o clube que é dele. Agora, eu concordo com o Vamp. Fica muita gente que fala, os estaduais não valem, não sei o quê, papá. Por que tanta preocupação em ter logo um treinador no estadual? Para treinar o time, não sei o quê. O time é do cara e o cara faz o que ele quiser. Nisso eu vou apoiar lá o cowboy americano. Ô Vamp, eu concordo com você, tá? Que ele realmente, ele já mudou o Botafogo. Essa é a verdade. Eu acho que o torcedor vaiar o time tem que vaiar. Agora, o torcedor atacar o Textor, eu acho que é meio fora da realidade. Ô, Tico! Oi? O Flávio, com muita sabedoria e propriedade, ele fala assim, que o Corinthians é um campeão invicto da América, que ele tira o chapéu. Aí o Internacional de Porto Alegre só tem um título de Libertadores. O Santos tem 3. 82. É o 82, né? 2. O Grêmio tem 3, né? O Botafogo entrou
no select grupo, não vai chegar um Boca Juniors, não vai chegar um Independente, mas tá 2 títulos ali de Palmeiras, Flamengo, Inter, né? Um do Inter. O Atlético Mineiro só tem 1. Cruzeiro tem 2 ou 3? Cruzeiro tem 1 também. 1. Olha lá, o cara botou a moeda e conseguiu. Vamp, não. O que eu falo é o seguinte, eu acho que dá pra questionar. Ao contrário de você, eu acho que tem que ser criticado o começo bizarro de temporada do Botafogo. Que é ridículo. São atuações ridículas. Como eu falei, parece que o time tá jogando de sacanagem. O jeito que o Botafogo foi atropelado pelo Flamengo, o jeito que o Botafogo foi atropelado pelo Racing nas 2 finais que ele teve, e como ele jogou o Carioca, né, sendo eliminado na primeira fase, parece até que é sacanagem. Então, eu acho que tem que ser criticado. Agora, o Textor, eu concordo com você. O torcedor tinha a faixa ontem, planejamento de M, tinha lá 2 meses sem técnico. Quando ele diz planejamento de M, ele tá atacando o Textor. Cara, e aí eu digo, pra mim é meio sem noção. Pra mim, atacar o Textor, depois do que ele conseguiu no Botafogo, ataca o time. Jogadores que estão jogando sem vergonha. O Textor errou, tá aí, ó. 2 meses sem técnico, planejamento de M. Eu acho que o time merece a vaia. Agora, criticar o Textor, o torcedor do Botafogo, do jeito que o Botafogo tava, ele não ia ser campeão da Libertadores nunca. Nunca ele ia ter um título de Libertadores. Nunca mais ele ia ter um título brasileiro. Porra, então não dá pro cara, no começo do ano, atacar assim o John Textor, entendeu? Eu acho que ele tá errando. Eu acho que o planejamento tá errado. Mas ele não merece crítica, me desculpa. O Botafogo é campeão da Libertadores e brasileiro. Nunca tinha sido campeão da Libertadores. Nunca! Campeonato Brasileiro, o último foi em 95. Então eu acho que o torcedor do Botafogo ele tem que ajoelhar e agradecer a Deus. Obrigado pelo John Textor agradecer. É a minha opinião. Porque aí diz, mas o que pode virar o Botafogo daqui a pouco? Gente, daqui a pouco pode dar errado o SAF? Pode. Mas se não fosse SAF, ia dar errado pior ainda, porque ia dar errado e sem título. Então, o Textor, eu acho que não merece a crítica. Agora, Flávio Prado, o Textor, ele conquistou títulos no ano passado e ele tirou onda nesse ano. Nesse ano, o Textor tirou onda. Porque ele chegou lá na entrevista e falou, vem cá, no ano passado, aconteceu a mesma coisa. Fui eliminado do Carioca, fui muito criticado, trouxe o Arthur Jorge e fui campeão brasileiro e da Libertadores. Então, eu faço do jeito que eu achar certo. Ele falou isso ontem. Eu faço do jeito que eu achar certo. E sobre a medalha, que muitos tentaram dar lição de moral para ele, ele disse, eu sou assim. Eu não levo medalha de derrotado para casa. E aí, eu vou concordar totalmente com o Textor. Eu, para medalha de prata, se é comigo, eu ia estar cagando também. Eu não ia ficar com a medalha depois de um jogo de bosta desse. Ainda mais. Só que aí é o que eu falo. Quando acontece com treinadores queridinhos da mídia, ninguém fala nada. Ninguém disse que o Tite entregou a medalha, porque ontem eu ouvi falando. Ele não valorizou uma conquista esportiva. Então o Tite não valorizou a conquista do Campeonato Carioca quando ele deu a única medalha que ele ganhou pelo Flamengo para o técnico do Nova Iguaçu. Eu acho que cada um faz o que quiser. Agora, um bando de pilar da moralidade, querer criticar, o Textor jogou a medalha. Vai pastar. Para mim ele faz o que ele quiser. Agora, Flávio, é um começo ridículo de temporada. Mas o Textor não cede. O que você acha? O torcedor tem razão em criticar o Textor ou ele tem que agradecer a Deus do Textor ter comprado o Botafogo? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde mesmo. Quem que fala desse jeitinho aí que você falou, Pilhado? Não sei o quê. Como é que é isso aí? O Textor jogou a medalhinha pra torcida. Essa campada aí que se faz de politicamente correto. Nossa, isso me irrita como poucas coisas, Flávio Prado. Tá certo. Eu só queria que eu achei bonitinho, achei, né? Então, gostei. Mas é o seguinte, o Textor, ele
Desde sempre ele falou que não quer saber de campeonato regional, essas competições tipo Supercopa, Recopa, sei lá como é que chamava esse troço aí. E eu concordo plenamente com ele, eu acho tudo isso uma bobagem. Isso não existe, não tem nem como explicar isso. Eu detesto campeonatos regionais, acho uma perda de tempo esse tipo de competição. Ok, é um jogo de festa, você tem que encarar como um jogo de festa, não dá para dizer que é um título. Não teve medalha de segundo lugar, né? Teve primeiro e último, como é que você vai ser? Ganhou a medalha de último, também acho que tanto faz. Tem um presente pro torcedor lá, mas assim, o torcedor ainda xingou ele. O Botafogo sempre planejou desse momento para frente. E até agora deu certo. Achei uma porcaria o treinador que eles escolheram. Tal de Renato Paiva, até agora os trabalhos dele foram terríveis. No Del Valle e no Bahia. No Bahia, Nossa Senhora. Eu não sei por que ele foi contratado, mas o tempo de contratação é mais ou menos o mesmo. E das outras vezes a coisa funcionou. Então está tudo dentro do que ele vem fazendo, do que ele vem levando. Eu também considero que campeonato regional você não pode perder tempo com isso. Aliás, outras pessoas já estão entrando nesse pote. O Felipe Luiz já falou que não vai cansar o jogador com isso. O Abel Ferreira já falou também que não é que ele está usando para pré-temporada. Eu acho que esse tipo de competição é para time que precisa mostrar serviço e só tem essa oportunidade. São times que não vão brigar por títulos maiores durante o ano. Então vira a Copa do Mundo para esses caras. Para times como Palmeiras, como Flamengo e o próprio Botafogo, se mantiver o nível que vinha lá na frente, não vai mudar coisa nenhuma. Por exemplo, o Minas vai ficar Atlético Mineiro e América. Se o Atlético ganhar mais um título, o América é o título. Então são pegadas diferentes, são coisas diferentes, né? Então, vamos ver. Tipo aqui em São Paulo. Pô, se o Santos ganhar na volta do Neymar, tá maravilhoso. O Santos tava na segunda divisão. Vale pra caramba. Se o Palmeiras ganhar, essa cascata de tetra... Gente do céu, pelo amor de Deus, pô. Tetra do quê? Não é nada, não significa coisa nenhuma. Então são pegadas diferentes. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente no ano. E concordo com essa história no caso do Botafogo, nossa senhora, o Botafogo era um time que só caía. Ia, batia e voltava. Agora ele vem com títulos. Foi segundo colocado há 2 anos, campeão ano passado e ganhou uma Libertadores. Pô, tá bom, né? Para quem estava na situação que estava, eu acho que tá bom demais. Não, e ele chamou, né? Ele chamou de marketing cups, ele chamou de copas midiáticas. Eu não ligo para essas copas midiáticas, eu não ligo para regional. Foi o que disse o Textor. Por isso que é bom, como diz o Flávio Prado, ser o dono. Não tem que ficar devendo satisfação, não tem que ficar falando o que não quer falar. Eu vou querer escutar o Raí também. A gente só vai botar aqui na tela o que disse o John Textor, tá? Sobre essa situação da medalha e sobre o planejamento dele para o Botafogo para 2025, sendo semelhante ao de 2024. Vamos botar aí na tela. O Textor diz o seguinte: em 2024, eu falei a mesma coisa para os torcedores. Nós fomos horríveis no Campeonato Carioca. Ficamos em 5º lugar. A gente não tinha um treinador até uma semana antes do Brasileirão começar. E tivemos a melhor temporada em 120 anos. Tá aí ele tirando a onda dele. Estamos no meio de um período de preparação, ainda com a janela de transferências aberta. Eu uso esses meses para montar o time. Só volte um ano. Esse time que temos agora está melhor preparado hoje do que estávamos em fevereiro do ano passado. Peço aos torcedores que tenham paciência. Desde que cheguei nesse clube, eu acho que a pré-temporada é o caminho. E aí, sobre a medalha, né, que o John Textor jogou para um torcedor do Botafogo na arquibancada, ele disse: eu não levo para casa medalhas de derrotados. Aqui a minha mensagem para os torcedores: somos campeões da América do Sul. Até novembro de 2025, somos os atuais campeões brasileiros. Até dezembro, não podemos querer atingir o topo da montanha na pré-temporada. Estou sempre trabalhando, estamos sempre crescendo. Não ligo para essas copas de marketing, disse o John Textor. Ou seja, é o dono do Botafogo explicando tudo e contratou o Renato Paiva, Raí, que, como disse o Flávio Prado, seu último trabalho no Brasil foi no Bahia e foi bem ruim, né?
De fato não foi um bom trabalho. Boa tarde, Pilhado. Um abraço para você, Vampeta, Flávio, amigos e amigas que nos acompanham. No Bahia ele ganhou o campeonato estadual, mas no Brasileirão acabou sendo demitido ali no meio do campeonato. O Bahia estava brigando para não cair. Antes disso ele trabalhou no Del Valle. Foi o primeiro título nacional da história do Del Valle, com o Renato Paiva no comando, né? Ganhou o campeonato equatoriano. E ele passou muito tempo trabalhando na base em Portugal. Treinou por mais de 15 anos o Benfica ali, sub-17, sub-18, sub-20 e tal. Depois começou trabalhos com times profissionais. O último trabalho dele foi o Toluca do México. Eu acho que foi um bom trabalho lá no México. Ele foi vice-líder do campeonato, né? O campeonato mexicano é um pouco diferente do brasileiro. Tem uma fase de qualificação, os 8 primeiros avançam para o mata-mata e ele acabou sendo eliminado para o América do Jardine, né? Que é o tricampeão mexicano. Então, por lá eu acredito que ele tenha feito um bom trabalho, mas é uma incógnita, né? É um técnico que tem uma tiragem muito pequena de trabalhos, né? Tem um período ali de um pouco mais de um ano no Del Valle, 8 meses no Bahia, mais uma temporada no Toluca, treinou também o Leão do México por um tempo pequeno, enfim, não dá pra gente, acredito que fazer uma avaliação desse pouco período e tentar traçar uma identidade que ele possa trazer a esse time do Botafogo. Sobre as outras coisas que os amigos estavam analisando aqui, eu concordo com a questão do Textor ser o dono e ele dar as cartas e fazer as escolhas, mas eu acho que é questionável sim o planejamento do Botafogo para essa temporada. O Botafogo ficou 55 dias sem treinador. E no meio desse período todo, é verdade que jogou o campeonato estadual, que é menor, que nem premiação tem no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, mas o Botafogo também disputou 2 torneios, como ele disse aí, troféus de marketing, né? Só que eu acho que o torcedor do Botafogo, que foi o Newton Santos, não tá nem um pouco feliz com o que ele viu ontem. E não ficou feliz em perder pro Flamengo também. E talvez não esteja feliz com a montagem do time, né? Então, acho que não é só sobre o que o Botafogo ganhou na temporada passada, que é valioso, é importante, foi o maior ano da história do clube, mas à medida que você ganha, o sarrafo também aumenta, né? E até aqui o torcedor do Botafogo olha pro time, o elenco, as contratações, o técnico, e ele tem um imenso ponto de interrogação na frente dele. O que vai ser esse time? Vai render parecido com a temporada passada? Não vai? Vai jogar bem? Não vai? E esse treinador, o que dá para esperar dele? Então eu questiono sim, Pilhado, o planejamento feito pelo Textor até aqui. Pode ser que funcione muito bem, mas 55 dias sem treinador, 2 finais perdidas, sem nem competir contra Flamengo e Racing, eu acho que é muito pouco para o que o Botafogo fez na temporada passada. Como a gente falou, né? É realmente um começo de ano bizarro. Tem que ser questionado sim, mas agora fazer faixa contra o Textor, para mim, é falta de vergonha na cara do torcedor que fez. Porque esse torcedor que fez uma faixa contra o Textor, ele nunca ia ver um título de Libertadores se o Textor não comprasse o Botafogo. O Botafogo estava acabando, gente. O Botafogo não disputava nada. O Botafogo estava virando chacota, tem que ser dita a verdade. O Botafogo não disputava título nenhum, nem de Copa do Brasil. Campeonato carioca, muito de vez em quando. Era sempre lutando para não cair. O que eu digo tem que ser sim questionado, como eu falei, tem que vaiar o time, tem que cobrar. Agora, faixa contra o Textor, para mim, é muita burrice. Porque é o que eu falo. Eu acompanhava o Botafogo também o tempo inteiro, já cobri muito o Botafogo. Ninguém tinha otimismo de nada no Botafogo. De nada. O torcedor do Botafogo, ele falava, caraca, o que eu vou falar pro meu filho? Tenho vários amigos botafoguenses que diziam isso. O que eu vou falar pro meu filho? Como é que eu vou convencer meu filho a torcer pro Botafogo? No colégio ele é zoado, o time não disputa nada, o time tá virando chacota, cai constantemente pra 2ª divisão. Cara, aí chega um cara, em 2 anos no clube, ganha Brasileiro e Libertadores. E eu achei foda isso que aconteceu. Porque eu não gostava, eu sou carioca. Eu quero ver os times do Rio competitivos. O torcedor do Botafogo, ele até devia ficar brabo, gente, porque nem consideravam mais o Botafogo rival. Tinha torcedor que falava, vou torcer pro Botafogo ganhar um título. Torcedor de um time rival. Isso aí mostra que o Textor agigantou de novo o Botafogo. O Textor devolveu para o torcedor do Botafogo o sentimento de ser campeão, de brigar por título, de ter esperança. É uma bosta esse começo de ano? Mas eu acho que para xingar, cobrar o Textor, para mim não tem fundamento. Ele errou, planejamento tá errado. Agora vai o Barbosa, que tá fazendo uma atuação pior que a outra. Vai o John, que não esticou o braço. Vai os jogadores de ataque, que não criaram jogada nenhuma. Vai o Telles, que tirou o pé da bola no 2º gol do Racing. Merece.
Agora, para mim, não tem fundamento xingar ou protestar contra o Textor depois do que foi o ano passado. Cobrar pode? Pode. Planejamento errado? Errado. Mas esse cara, ele ressuscitou o Botafogo, né? Essa é minha opinião. Ô Vamp, para mim, o Botafogo acabaria rápido se não fosse comprado por alguém, e foi comprado e a gente já viu, né? Eu acho que o torcedor do Botafogo ele tem que ver. Olha a situação do Vasco. Foi comprada por uma empresa que investiu mal, contratou um bando de jogador ruim e depois quebrou. Aí a gente viu o Cruzeiro. Ronaldo comprou, tirou da Série B, mas não disputava nada de expressão. Aí a gente viu o Bahia, que por enquanto também já foi comprado pelo Grupo City e não conquistou nada de expressão. A gente vê o Red Bull Bragantino, do nosso Flávio Prado. É uma marca gigantesca, mas na hora de brigar por título não briga por nada. A única SAF que realmente virou SAF e hoje disputa título e ganha título grande é o Botafogo, Vamp. Ô Tico, a gente vai pegar... A gente sabe a história no futebol brasileiro. A gente vai pegar aí, como você falou, os últimos anos do Botafogo, antes de virar SAF, Vasco, Cavaleiro oscilando, Série A, Série B, sem perspectiva de ganhar título. Você teve o Cruzeiro que ficou por 3 anos na Série B, né? E aí você pega outras agremiações, tipo Internacional de Porto Alegre. Tem uma torcida maravilhosa, uma estrutura. Quantos anos não ganha um brasileiro? Você vai pegar o próprio Bahia, que virou Grupo City. O último brasileiro que conquistou foi em 1988. Você pega clubes aí que estão um tempão na fila para os 2 principais campeonatos da América do Sul, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E a chegada desse cara, ele bota o dinheiro, o Botafogo conquista os 2. Os 2. O Jorge Jesus conquistou os 2. Pode dizer que foi de uma forma... o Flamengo jogava mais bonito. Mas quando o cara sentar e dizer, peraí, eu ganhei também aqui, ó. Se um joga mais bonito, há várias formas de você ganhar títulos. O Textor, com o dinheiro dele, fez o Botafogo ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores no mesmo ano. Então, o torcedor do Botafogo pode até, o torcedor não vai pagar o ingresso para ver seu time perder. Mas questionar esse cara, e alguns jogadores lá, não tem um treinador, só saiu 2, viu? Só saiu 2, tem que jogar mais. Aí eu concordo com você. O Gregory já aprendeu a jogar bola, Marlon Freitas já aprendeu a jogar bola, Alex Telles, a dupla de zaga, é 2 bobão, o goleiro é uma merda. O lateral direito são só 2 jogadores. Sabe quantas? São 9 derrotas na temporada. Muita coisa. Para botar na conta do treinador. Porque não tem um treinador, não tem comando. Não estão jogando nada. Atacante da seleção brasileira não faz gol. Quantos jogos? 17? 18? O Igor Jesus? Aí quer botar na conta do cara, tô sendo treinador, não, mas tem ali auxiliares. Eu, por exemplo, joguei no Corinthians, o Luxemburgo foi campeão brasileiro, foi embora, e o Oswaldo de Oliveira entrou e, como auxiliar dele, ganhou 3 títulos na temporada. Ganhou até mais do que o Luxemburgo. O Oswaldo foi campeão paulista, campeão brasileiro e mundial de clubes. Aí os caras estão tudo lá, não, nós não temos treinador, programação. Ô filho, saiu 2. Consegue perder para todo mundo. São 9 derrotas na temporada. O Botafogo de 2024, se eu não me engano, ele tem 9 derrotas ou 8 na temporada toda.